Hoje, todos querem ser vistos. Presenciamos redes sociais com setas indicando o eu como artista principal da vida de cada um. Contudo, esse egocentrismo não é a visibilidade que Deus planejou para nós, mas sim, Ele quer que eu e você sejamos vistos, mas sem o eu estar no centro, o que pode parecer contraditório, mas tem uma razão palpável. Eu me chamo Gedrian, quero ter esse bate-papo com você sobre egocentrismo, visibilidade correta segundo o padrão de Deus e como ser cristão nessa época egocêntrica. Você já se perguntou por que queremos ser vistos? Temos que começar a nossa conversa entendendo o que é egocentrismo. A palavra egocentrismo tem a seguinte definição no Wikipédia: egocentrismo, em grego, ego mais kentros, é o comportamento voltado somente para si ou tudo lhe diz respeito, ou ainda a incapacidade de diferenciar-se dos outros. Quando, em um indivíduo em especial, usa-se o termo egocêntrico, denotando alguém preocupado consigo mesmo e indiferente aos problemas dos outros, mas não necessariamente egoísta. Temos dois pontos discutíveis aqui. Um é o egoísmo em si mesmo, que impossibilita de amar outras pessoas, já que você é o centro da sua atenção, distorcendo a vontade de Deus e te levando a uma cilada, já que sem plantar amor nas pessoas que lhe rodeiam, você terá uma vida sem amor para colher, já que você colhe o que planta. E se não plantar, não pense que ficará somente o vácuo, pois a vida preenche espaços vazios, assim como uma casa limpa, suja sem ninguém, ou ervas daninhas crescem num terreno limpo, sem plantas úteis para sua família. Segundo ponto é o eu centrado, num lugar onde não deveria estar, resultando em algo que poucos observam que ainda existe de um modo reformulado, que é a idolatria. E sim, é possível mais do que muitos imaginam a idolatria em si mesmo. Pois a idolatria é tudo o que tira Deus do centro da vida humana, a qual fomos criados à imagem e semelhança dele, com um incrível propósito: viver com o nosso Criador. Por esse motivo, ele vinha ao jardim do Éden, podendo estar em qualquer ponto do universo, mas preferindo estar num final de tarde com o ser humano, o qual criou para ser seu amigo. Vale citar que idolatria sempre foi repreendida por Deus, pois ele sempre soube o destino da idolatria, que é nos tornar aquilo que adoramos. Sendo o propósito de Deus sermos similares a Ele, não é do agrado dele que viemos nos tornar outra coisa, por mais apreciável que seja aos nossos olhos. O Deus infinito de sabedoria sabe o destino de todos os caminhos, antes mesmo de tomarmos as decisões. Então, adorar ídolos criados ou adorar o eu que habita em nós é um caminho de ruína que pode ser tarde demais para vermos o estrago feito quando já estivermos colhendo o que plantamos. O que devo ser, então? O que devo espelhar? Vamos voltar à origem da humanidade para entender o que Deus almeja de nós. Desde a queda do homem no jardim do Éden, essa é a pergunta que circula o coração de qualquer ser humano. Se falhei ali, pequei por tomar decisões desconsiderando Deus do centro da minha vida, qual caminho devo tomar? Contudo, seria precipitado e singelo Deus enviar Jesus Cristo, o alvo e modelo de nossas vidas, logo em seguida ao erro do ser humano, pois tenho duas hipóteses. Uma seria o ser humano não aprender a lição que, sem Deus no centro de suas decisões, ele não seria capaz de viver uma vida plena. E a segunda hipótese é que nós voltaríamos a transgredir a vontade de Deus, já que não aprendemos a lição da primeira vez. Então, Deus permite o ser humano passar séculos ao aguardo do Messias, quebrando a cara com as suas próprias atitudes, tomando decisões egocêntricas e se afogando da lama do próprio pecado, gerando efeitos que sentimos até hoje, marcas de dor, ódio, indiferença e o sofrimento da sociedade, que alguns até mesmo culpam a Deus dizendo: se Deus existe porque existe fome, ou se Deus existe porque temos guerras. Contudo,
Poucos atentam para o fato que temos comida em abundância no planeta que o Senhor fez, mas temos concentração de renda por conta de um sistema econômico egoísta. Poucos atentam que as guerras são feitas por interesses de alguns poucos, que comandam sobre muitos, ordenando matanças em prol de recursos naturais que não estão em suas terras. O pecado humano gera dor humana, não o Deus imortal ao qual seguimos. Mas, com a vinda de Jesus Cristo, nós temos encarnado o próprio Deus, o exemplo vivo e modelo a ser seguido por nós, seres humanos. Sendo Ele a vontade de Deus para nós, Cristo é o padrão que coloca a humanidade no eixo estimado por Deus para nós. Um modelo a ser seguido gera paz, amor e frutos do Espírito por onde passamos, um modelo de luz que Deus pediu para não escondermos essa luz quando a possuímos. Por vivermos numa geração já corrompida pelo pecado, é natural que ela valorize o que estimula ao pecado ou gere mais pecado. Então, distorcemos o nosso padrão de modelo com o tempo que vivemos na sociedade, mas a vontade de Deus é que venhamos alinhar a nossa forma de pensar, agir e ser conforme o padrão que é Jesus Cristo. Então, para isso, precisamos conhecer o modelo, estudar sobre ele e dedicar tempo de qualidade para essa tarefa. Mas nada que faça o seu ato ser mais importante que o sacrifício feito por ele, pois aí deixaríamos a graça e teríamos méritos por nossos próprios esforços. O que precisamos é de forma intencional abrir o nosso manual de vida e absorver o combustível que mantém a luz de Cristo dentro de nós ligada, como se fôssemos uma lanterna que precisa de uma pilha. Não podemos achar que essa ação ela irá fluir de forma natural e sem dedicação, pois somos pecadores e voltaremos ao pecado no fluxo natural. Então, precisamos correr no sentido oposto do natural, correr no sobrenatural, no sobre-humano, no caminho de Cristo, que se fez homem mesmo sendo Deus e se fez servo mesmo sendo Senhor. Pois quando estivermos intencionalmente nesse caminho, a sermos espelho de quem Cristo é, teremos a luz correta. Não seremos invisível a esse mundo, pois verão em nós o nosso Deus. Faremos diferença onde formos e seremos um impacto positivo em nossa sociedade corrompida. Visibilidade certa. Não uma visibilidade do eu, mas uma visibilidade dele, onde não estaremos 15 segundos expondo o que somos, mas estaremos uma vida inteira expondo as ações dele, que fazem diferença na vida daqueles que precisam ter o que comer, precisam de amor, precisam de paz, visibilidade ao que é certo. Provavelmente não ganha holofotes, pois volta a dizer que a sociedade é tendenciosa ao pecado e deslumbra os que estimulam o pecado. Mas com certeza você não será invisível, pois sua visibilidade será no caminho daquele que salvou a humanidade do caminho arruinado que estávamos trilhando. Você será uma cópia de Cristo para fazer ações maiores que a dele, não para você mesmo, mas plantará Cristo e colherá os frutos do Espírito, podendo dizer: fui a luz de Cristo, por isso o amor e a paz me acompanham onde estou. Fazendo qualquer visibilidade que a sociedade estime não ter valor, pois mais vale o presente de Deus do que os grandes presentes da humanidade a si mesma. Eu fico por aqui. Não deixe de assinar o canal e de compartilhar o que ouviu. Tenho certeza que você conhece alguém que precisa ter esse momento com Deus que você teve agora há pouco. Sinta-se abraçado, Deus te abençoe e até mais.